Nome, Senhor, aleluia. O Senhor é a nossa majestade, o nosso Rei, que nós amamos, que nós servimos, que nós queremos. Em nome de Jesus, sejas bem-vindo, Senhor. Tu disseste que a tua presença está aqui. Nós queremos te receber bem, Senhor. Em nome de Jesus, tu és majestade santa nas nossas vidas. Aleluia. Cante comigo essa parte, diga comigo assim: majestade, majestade, tu és tudo para mim, Senhor. Majestade, tua graça me alcançou como eu sou. Nada eu tinha, mesmo assim me salvou. Para sempre o teu amor me mudou, na presença da tua majestade. Eis-me aqui, tomado por tua majestade, Senhor, guardado em graça e liberdade. Sim, eis-me aqui, do pecado já vivi, mas por teu sangue vivo em ti. E eu sou teu, o maior amor que há. Tenho eu assim. Oh, exalte o Rei, declaro: tu és o meu Rei. Aleluia. Majestade, majestade, graça me alcançou como eu sou. Nada eu tinha, mesmo assim me salvou. Majestade, majestade, para sempre o teu amor me mudou, na presença da tua majestade. Tua graça me alcançou como eu sou. Nada eu tinha, mesmo assim me salvou. Tu és majestade, majestade, para sempre o teu amor me mudou, na presença. Aleluia. Sim, eis-me aqui, amado desse teu amor, viverei o teu perdão, meu Senhor. Venho a ti, sei que tu me queres a mim, e para a tua glória eu vim, e eu sou teu, o maior
maior amor que há. É meu, iria à cruz por mim. Quem mais tenho eu assim? Exalte o Rei, Tu és tudo, Senhor. Mas está Tua graça me alcançou, aleluia. Nada eu tinha, mesmo assim me salvou. Tu és majestade, para sempre o Teu amor me mudou na presença. Adoro o Senhor, Tu és majestade, sim. Graça me alcançou como eu sou, nada eu tinha. És majestade, sempre o Teu amor me graças, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Ele é digno de tudo, cante para Ele. Majestade, só Tu és digno, Senhor. Majestade, Tua graça, Senhor. Tua graça me alcançou como eu sou, nada eu tinha. Graças, Senhor Deus. Se Tu és majestade, sempre o Teu amor me mudou na presença. Tudo foi na presença da Tua majestade, na presença da Tua majestade, na presença da Tua majestade. Tudo foi por Ti, Senhor, tudo foi por Tua causa, Senhor, tudo foi na Tua força, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Te damos graças por tudo. Amém, amém, amém. Aleluia. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Amém? Bendito seja Deus. A palavra de Deus diz que Deus está aqui. Deus está aqui. Mateus 18, versos 19 e 20. Foi Jesus quem disse também: eu vos digo, se dois de vós concordarem da terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito pelo meu Pai que está nos céus, porque quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Por isso, amado, nós temos visto a palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus se cumpre, quer alguém veja mais ou veja menos, sinta mais ou sinta menos, ouça mais ou ouça menos, sonhe mais ou sonhe menos, tenha mais ou menos revelação, tenha mais ou menos entendimento, a palavra de Deus cumpre-se. Jesus está aqui. A questão é esta, nós é que temos que lidar com isso. Senhor, ajuda-me a ver, ajuda-me a ouvir, ajuda-me a sentir, ajuda-me a ser dirigido, ajuda-me a estar sensível, ajuda-me. Em nome de Jesus, Tu és digno de tudo. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.
noite entre nós te adorarei. Estás aqui mudando destinos, te adorarei. Estás aqui operando milagres, te adorarei. Diga, tu estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações, te adorarei. Estás aqui curando multidões, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações, te adorarei, Senhor, te adorarei. Estás aqui transformando história, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Diga assim agora: Ele enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem eu sei que tu és, Senhor. Meu Deus é Deus de tudo, do impossível que Ele cumpre o seu amor. Meu Deus, esse é quem tu és. O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Eu sei, Senhor, que esse é quem tu és. Que eu sei em quem tenho crido, que és poderoso para fazer muito mais. Esse é quem tu és. Aleluia. Só mais uma vez diga: esse é quem tu és. Oh, aplauda o seu, se Ele é digno, bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia.
Glória a Deus, é um prazer estar convosco e um privilégio estarmos juntos na presença de Deus. Amém? Vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças da tua presença, do teu favor tão grande, de podermos juntos buscar a tua face e exaltar o teu nome, que é sobre todo o nome. Nós te agradecemos de coração pelo teu favor tão grande, a tua bênção sobre a vida dos teus filhos. Por causa da bênção de Deus, nós temos acesso às promessas de Deus. Por causa da bênção de Deus, nós temos acesso aos planos e a tudo aquilo que Deus preparou para seus filhos. Eu te agradeço de coração hoje, em nome de Cristo Jesus, por esta bênção maravilhosa que operas, Senhor. Pela grandeza do teu poder com que tu nos abençoas e nos guardas. Porque é a tua bênção que faz com que, tendo acesso à tua unção e ao teu poder, tendo recebido a promessa do Espírito Santo de Deus, nós possamos viver na tua unção e na tua vitória. Ajuda-nos a viver todos os dias nesta unção da tua vitória, na tua presença. Dá-nos a tua sabedoria, Senhor, para caminhar dia após dia, tomando as decisões certas, vivendo na plenitude daquilo que Deus já preparou para seus filhos. Nós te agradecemos de coração. Vamos orar juntos, e comigo, em nome de Jesus. Clamo hoje por uma cerca de proteção de Deus em volta das casas e famílias. Clamo em nome de Jesus do seu poder tão grande que opera sobre os seus filhos e que nos guarda e segura e sustenta com a destra da sua justiça. Conforme está escrito, as suas promessas são sim e verdadeiras sobre os seus filhos. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. E quando passares pelas águas, elas não te submergirão. É o Senhor que sustenta a tua vida, que te segura firme com a destra da sua justiça e te faz avançar em vitória. E nós te agradecemos hoje por estas promessas maravilhosas. Aquele que prometeu é fiel para cumprir e é poderoso para realizar as suas promessas. Aquele que declarou pela sua palavra tem todo o poder de a realizar. E para ele não há impedimentos e nada é impossível. Senhor, nós te agradecemos de todo o coração tudo o que estás a fazer agora mesmo em favor dos filhos de Deus, desde os mais pequeninos e bebés até os mais idosos, guardados em tuas mãos, abençoados em tua presença, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Damos um aplauso para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi um prazer. Nós começamos no domingo a falar uma nova série e continuamos esta semana a falar sobre bênção ou maldição. E por isso, com o favor de Deus, vamos abrir hoje as Escrituras e falar deste tema, avançando um passo mais para a frente, acerca de ser resgatados da maldição. Diga isto comigo. Nós fomos resgatados de toda a maldição. Lemos então, com o favor de Deus, em Gálatas, capítulo 3 e versículo 6. Diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Versículo 7 em diante diz: sabei, pois, que os da fé, quantos aqui é que são da fé? Então, isso é para mim, glória a Deus, diga isso comigo, isso é para mim. Os da fé é que são filhos de Abraão. Oh, glória a Deus. Isto é muito bom. Pois tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti, leia comigo o versículo 8, em ti serão abençoadas todos os povos, de modo que os da fé são abençoados juntamente com Abraão. Como diz aqui este texto,
no versículo 9, de sorte que os que são da fé são benditos. Bendito ou abençoado é a mesma coisa. São abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Versículo 13, lemos juntos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que fez ele isto? Versículo 14, lemos juntos. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra maravilhosa e seja glorificado o teu nome na bênção sobre cada um dos teus filhos. Aqueles que aqui na congregação escutam a tua palavra e meditamos na tua palavra, e aqueles nas casas também, a esta hora, online conosco, ligados conosco e que participam desta palavra. De todo o coração, nós os abençoamos, Senhor, e entregamos tudo nas tuas mãos. Os intercessores, todos aqueles que intercedemos dia após dia, pela manifestação da tua presença, do teu poder, dos teus milagres, da ocorrência da tua vitória na vida dos teus filhos. Nós te agradecemos de coração, em nome de Jesus. Amém. Tenha a gentileza de sentar e, como eu sempre peço, não esqueça o seu caderno para tomar notas sobre as coisas novas que sejam eventualmente novas para si. E também sobre alguma coisa que Deus falar ao seu coração para que possa receber e não esquecer. Ainda um pouco mais nos versículos que estão aqui, os versículos 26 a 29, diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Desse modo não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Lemos agora o versículo 29, todos juntos, diga comigo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Ui, que lindo! Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Que palavra maravilhosa! O Israel espiritual é a igreja. Israel hoje, o povo de Deus hoje, é o povo que está ligado no corpo de Cristo. Se sois de Cristo, sois descendência de Abraão. Há uma descendência carnal de Abraão, podendo traçar-se a sua genealogia para trás. E com certeza você recordará que muitas vezes na Bíblia encontra esta expressão. Por exemplo, daquela mulher curvada que não podia endireitar-se e acerca da qual Jesus disse: esta também era uma filha de Abraão, a qual Satanás tinha presa por, quem se lembra? 18 anos. Está em Lucas no capítulo 13. Também esta é uma filha de Abraão. Ele disse, no versículo 15, respondeu ao chefe da sinagoga, dizendo: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo, pois, não se devia livrar deste cativeiro, desta prisão? Versículo 16. Por que, pois, ou por que motivo, então, não se devia livrar desta prisão no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás se mantinha presa? Olha o ensino extraordinário desta palavra. Jesus chamou a doença uma prisão de Satanás. E disse que esta mulher estava naquela enfermidade, naquela doença, presa há 18 anos.
E tendo dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. De facto, em vez de se alegrarem com as coisas que Deus fazia, os seus inimigos, os seus adversários, as pessoas religiosas que valorizam mais as coisas religiosas do que a palavra de Deus e o poder de Deus, agarrados às suas tradições, agarrados às suas culturas. Já a mãe fazia isso, já o pai fazia aquilo, já os tios faziam assim, já o avô fazia aquilo, já a avózinha fazia aquilo, e estão agarrados à avózinha e não há maneira de receber as bênçãos de Deus, porque não largam nada do que está velho e podre e caduco e não funciona para agarrar uma palavra viva e poderosa e extraordinária e conhecer o poder de Deus que os livra. De facto, a grande diferença entre os filhos de Deus que conhecem Deus e a sua palavra, conhecem a Bíblia, conhecem as Escrituras, conhecem a verdade, sabem que a doença é uma prisão de Satanás, como nós acabamos de ler. E repare como dizia ali, ela também é uma filha de Abraão. Hoje nós poderíamos dizer de qualquer um de nós que cremos em Cristo, que somos descendência de Abraão. Também tu és uma filha de Abraão. Também você é um filho de Abraão. E, por isso, tem acesso à bênção de Deus. Tem acesso à bênção da saúde. Tem acesso à bênção das promessas de Deus. E dentro dessas promessas de Deus, uma das promessas é uma saúde perfeita. Amém? É vitória contra a derrota que o diabo lhe gostava de dar. É abundância contra a miséria que o diabo lhe gostava de causar. Estas são o acesso às promessas, que é o acesso que está entregue aos filhos de Deus para a bênção de Deus operar na sua vida. E a bênção manifesta-se através de tudo aquilo que Deus tem prometido. Ora, nós falamos anteriormente, no primeiro estudo, e nós estamos, de facto, este tema é um tema muito rico e profundo e que Deus nos ajuda a transmitir coisas difíceis de uma maneira muito fácil. Quem é que me está a entender? Há pessoas que transmitem coisas fáceis de uma forma muito difícil para se valorizarem. Mas, de facto, aqui é o contrário. Nós precisamos de transmitir coisas difíceis da forma mais acessível, mais fácil, mais compreensível possível. E este tema não é um tema fácil, mas é um tema em que nós, com certeza, seremos muito abençoados. Amém? Ora, nós vimos, para fazer um breve resumo daquilo que falamos anteriormente, falamos sobre decisões que trazem bênção ou maldição. E decisões, porquê? Porque, como você sabe, na palavra de Deus, em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19, a Bíblia diz que quem escolhe bênção ou maldição somos nós. Há pessoas que ainda pensam hoje que bênção ou maldição são uma coisa que é da decisão de Deus. Que Deus é que decide, Deus é que escolhe. Mas não é verdade. Deus convida, Deus chama, Deus faz o apelo e nós ouvimos e escolhemos. Se vamos crer, por isso a fé é fundamental dentro do campo das bênçãos de Deus. Se vamos acreditar, se vamos receber essa palavra, se vamos obedecer a esta palavra, se vamos viver com esta palavra e caminhar por esta palavra, se vamos acreditar, crer, fé, ter fé, acreditar, confiar em Deus, confiar na sua palavra. Repara o exemplo que é dado por Abraão. Deus veio falar com ele, tinha ele 75 anos. No capítulo 12 do livro de Gênesis diz que Deus chamou a Abraão. Quando ele tinha já 75 anos, no versículo 1 diz, para ele sair da sua casa, da sua parentela, da sua família, e ir para uma terra que ele lhe ia mostrar. Ele nem sequer sabia para onde ia, mas ele tinha a certeza que tinha sido Deus a falar com ele. Ouviu Deus, percebeu Deus, e Deus indicou-lhe esse caminho, e ele começou a caminhar para a frente. No versículo 2 e 3, a Bíblia diz que Deus lhe fez uma promessa, far-te-ei uma grande nação. Ou seja, de ti sairão povos e nações. Eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome. Nós estamos aqui hoje, milhares de anos depois, a falar de Abraão. E tu serás uma bênção. Outra tradução não diz tu serás uma bênção, diz se tu uma bênção.
Deus comissiona-o, avisa-o que ele deve ser uma bênção. Quantos aqui são uma bênção? Nós somos chamados para ser uma bênção. E depois diz: eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas, ou seja, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, todas as nações, todos os povos da terra. É isso que está implícito nesta palavra. Ora, quando Deus promete que o vai abençoar, quando Deus declara que o vai abençoar, ele leva consigo também a Ló, seu sobrinho. E nos capítulos seguintes, capítulo 13, nós vemos que Ló e Abraão caminham, vão para a terra de Canaã e que são abençoados de uma forma extraordinária. Ou seja, a busca da presença de Deus, aquela obediência a ouvir Deus e a fazer a vontade de Deus, o altar que Abraão tinha feito para cultuar Deus, para se dirigir para lá e para adorar Deus, Ló assistia a estas coisas todas e a influência de Abraão vinha para ele, e pela influência da presença de Abraão e por isso da presença de Deus naquele lugar, por causa daqueles que buscam Deus, é isso verdade no passado e é verdade hoje, aquela presença de Deus e a influência tocou a vida de Ló e ele também foi muito abençoado. Os dois ficaram riquíssimos do ponto de vista financeiro. Não se ouve falar de enfermidades, você nunca ouve falar de doenças. Não ouve falar de maldição nenhuma. Não ouve falar de problemas que não se resolvessem. Até chegar um dia em que há um confronto entre os pastores dos rebanhos de um e outro que se desentendem e Abraão diz: não te preocupes, não quero prejuízo nenhum teu. De facto, os rebanhos são muitos e são muito grandes. Não dá para nós estarmos aqui neste espaço tão pequeno. A terra é muito grande. Se tu fores para o norte, eu vou para o sul. Se fores para a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe para onde queres ir e para mim está tudo bem, eu vou para qualquer lado. E é aqui que se dá uma ruptura. Não só na proximidade. Há uma pequena ruptura no relacionamento, mas há uma ruptura maior na proximidade. Ló afasta-se de Abraão, deixa de estar debaixo daquela influência de alguém que busca Deus, de alguém que clama por Deus, de alguém que traz uma bênção de Deus na sua vida e que a espalha à sua volta, e vai para Sodoma. Não podia ser pior, porque ele dirige-se para um lugar de perversão, um lugar de gente que vive à margem de Deus completamente, não só não buscando Deus, mas ostensivamente desafiando Deus, vivendo contrários com a palavra de Deus e com a busca de Deus. Abraão, quando Ló foi e se dirigiu para as campinas verdejantes e das águas bem regadas do Jordão e dirige os seus rebanhos para lá, foi a decisão que ele tomou. Nós olhamos para estes dois homens e vemos Abraão a ter uma confiança e uma certeza e uma segurança de que a sua vida não depende das condições à volta. O seu sucesso não depende das ervas e dos rios e das águas, dos mananciais de águas para alimentar os seus rebanhos. Ele não está com os olhos nas coisas materiais à sua volta. A sua confiança está em Deus e no poder de Deus e a sua certeza de vencer, seja em que circunstância for, seja em que lugar for, seja em que condições for, a sua certeza é com Deus. A diferença de mentalidade e a diferença de pensamento entre estes dois homens é enorme. Um precisa de ótimas condições para sobreviver. O outro precisa de Deus para vencer. Amém? Um precisa que esteja tudo certo, tudo no lugar, tudo a dar certo, tudo a funcionar perfeito, tudo para poder ter algum sucesso. Abraão não, basta-lhe Deus. Ele vai para um lugar inóspito, ele vai para montes com penhascos, ele vai para qualquer sítio. Depois, mais tarde, nós vemos que ele vai abrir poços
porque não há água, ele vai abrir poços, com Deus ele inventa soluções, e aparecem as soluções, e ele vive sempre a buscar Deus, com Deus em primeiro lugar na sua vida, e todas as outras coisas lhe são acrescentadas. Nós conhecemos este texto, esta definição, este princípio, no Novo Testamento, foi Jesus que o disse. Coloca Deus em primeiro lugar, Mateus 6,33. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas Abraão sabe isto pela fé. Sabe, tem conhecimento disto, pela unção de Deus na vida dele, pela certeza que ele tem da bênção de Deus na sua vida, pela certeza e confiança que ele tem no Deus que lhe prometeu, que é fiel para cumprir a sua palavra. Abraão sabe que esteja onde estiver, aconteça o que acontecer à volta, se ele colocar Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas lhe são acrescentadas. Quem é que me está a entender bem? Eu repito isto. Abraão tem a certeza que se ele colocar Deus em primeiro lugar, mesmo que esteja em condições menos boas, que esteja em situações mais difíceis, mesmo que ele não escolha as planícies verdejantes do Jordão a caminho de Sodoma, muito mais importante para ele é estar com Deus, estar a buscar Deus, estar a obedecer a Deus, estar a ouvir Deus. Ele disse, porque a minha vida depende disto. A Escritura diz sobre isso, que em 2 Coríntios 5:7, que uns andam por vista, uns andam pelas condições e pelas coisas, uns estão agarrados às coisas, muito mais do que a sua presença com Deus, do que a sua vida com Deus. Amém, irmãos? E sabe, a pessoa pode ter muitas coisas, pode tudo estar bem, pode até ter paz, pode até ter saúde, pode até correr-lhe tudo bem. E pode até pensar como aquele homem rico que dizia, eu vou deitar estes celeiros todos abaixo e construir novos e fazer coisas muito maiores. E vou comer e beber porque eu já não consigo no resto dos anos da minha vida. Estamos a falar de um homem aí de meia idade assim bem medida. Come e bebe, porque já não consigo gastar tudo o que até agora eu tenho. Eu estou tão bem, eu sou tão rico. Isso tudo está escrito em Lucas, no capítulo 12. E pensava consigo mesmo, no versículo 17, que farei, pois não tenho onde recolher tanta riqueza. Já sei, disse ele. Vou deitar os celeiros abaixo, os armazéns abaixo, construo tudo de novo, faço coisas muito maiores do que para trás. Eu vou continuar para a frente. Isto agora é que vai ser. E, no entanto, no versículo 19, ele diz, direi à minha alma, come, bebe, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe, deleita-te, goza a vida, desgraçado. E ele não sabe que essa mesma noite, versículo 20, essa mesma noite, os seus dias terminaram. Deus olha para isto e vê tudo definido numa palavra. Chama-lhe louco. Diga comigo, louco. Esta mesma noite pedirão a tua alma e tudo que tens, para que será? E depois, no versículo seguinte, Jesus disse, assim é todo aquele que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Quer dizer, ele para Deus vale zero. Para Deus ele fez zero. Para Deus ele serviu zero. Há gente que tem só os olhinhos nesta vida, nas coisas que estão aqui. De Deus quer saber muito pouco ou nada. Os seus olhos estão só nas circunstâncias à volta, estão só nas coisas à volta, estão só nas pradarias, nos passeios, no bem bom, no anda para aqui e para ali, no tudo corre bem, está tudo bem, não nos dói nada, está tudo fantástico. E um dia, de repente, tudo se acaba. Assim vive o mundo, à rédea solta da estupidez, sem olhar para cima, sem agradecer por nada que Deus lhe deu, sem valorizar nada do que tem e do que teve, não valorizando com quem fez, caminhou pelo caminho, onde chegou, como chegou lá, como alcançou tudo, não valorizando nada, nem Deus, nem pessoas. Assim anda o louco, este mundo está doido, está louco. Assim anda o néscio, assim anda o estúpido.
É isso que a palavra de Deus diz. Néscio quer dizer estúpido, só que néscio não é tão agressivo. É um bocadinho mais suave. Mas é exatamente igual. Ser néscio ou ser estúpido é exatamente igual. É outra forma de dizer. Seu néscio! Disse néscio. Há gente que até vai ao dicionário ver néscio. E, pá, o fulano chamou-me estúpido, agora é que eu estou a ver. Não é tão agressivo, certo? Mas é exatamente a mesma coisa. Louco é pior. Louco é não ter a noção da realidade. Por isso há pessoas internadas em certos sítios, porque não têm noção da realidade. E há gente que não tem noção da realidade, mesmo andando aqui aparentemente no seu juízo todo. Eu estou a referir-me à tabela de Deus. Ou seja, pelos conceitos humanos, esta decisão deste homem, ele era um homem de grande sucesso. A vida corria-lhe às maravilhas. Estava tudo bem e, no entanto, Deus disse que ele estava louco. Segundo os parâmetros de Deus, ele está louco. Nada faz crer que este homem esteja assim tão mal. Mas Deus diz que ele está louco. Está a pensar completamente fora da realidade. A verdade e a realidade é que aquele dia era o último dia à face desta terra, nesta dimensão física, e nessa mesma noite a sua alma ia ser entregue para ser pesada diante da justiça de Deus. E ele não tinha nada para o defender. Assim vive o mundo hoje à nossa volta. De repente vem um acidente, acaba-se tudo. De repente entra um vírus, entra um problema e o mundo fica de joelhos. O mundo não está a ver a realidade. Há muita gente que não está a ver a realidade. Ou põe os óculos cor-de-rosa, ou põe umas lentes quaisquer para mudar a realidade. Não estão a ver a realidade. Mas a realidade é esta. Quando Ló olhou, ao contrário de Abraão, que tinha os seus olhos abertos para ver Deus e a presença de Deus e o poder de Deus, Ló também estava com os olhos abertos. Olhou, mas viu só as coisas imediatas do que lhe parecia certo, do que lhe parecia a realidade. Não, a realidade é que ali tem água, ali tem um rio, ali tem pastagens muito boas. E ali para o outro lado não tem nada. E Abraão disse, pronto, eu vou para ali. Porque eu ali, sem água, sem nada, mas com Deus, vou ter tudo. E tu aí, com pastagens, com água, com o rio, com tudo à tua disposição, ficas sem nada. E assim sabe que aconteceu exatamente isto. Um foi para lá para baixo, mas Deus não foi com ele. Deus ficou com Abraão. Porque as decisões que foram tomadas por Ló não foram decisões de fé, nem foram decisões baseadas na bênção de Deus, nem baseadas na relação com Deus. Foram baseadas apenas nas suas opções, nas suas decisões, nas suas observações, naquilo que lhe parecia imediato, no imediatismo, naquilo que estava à vista, naquilo que lhe parecia melhor, naquilo que era o seu interesse. Ele tomou uma decisão interesseira, tomou uma decisão pelos sentidos, por aquilo que estava a ver, e não tomou uma decisão baseada em nada do que tinha a ver com Deus, em revelação de Deus ou em nada de Deus. Resultado: o poder e a influência de Abraão, com o qual ele tinha enriquecido tanto, perdeu-se. E ele foi ficar debaixo da influência, não de pessoas que buscavam Deus, mas de gente que buscava o próprio Satanás em Sodoma, que buscavam a perversão de Sodoma. Foi lá que ele levou as suas filhas para aquele lugar. As suas filhas vieram a corromper-se a tal ponto que, dissemos nós no domingo passado, depois, mais tarde, embebedaram o pai, depois da destruição de Sodoma e Gomorra, e deitaram-se com o pai. Para elas, o incesto era uma coisa amplamente praticada em Sodoma. A legalização do incesto. Era tudo legal.
O incesto era perfeitamente normal. Deitar-se com o pai, deitar-se com a mãe, deitar-se... Quer dizer, uma coisa que nós olhamos para isto e achamos uma... Nem temos palavras para dizer uma coisa tão nojenta, mas era tudo normal. Como os animais. Resultado, nasceram a Ló 2 filhos que eram netos, porque eram filhos das filhas dele, Moabe e Amon. E nesse tempo estava a nascer Isaac do outro lado, o filho da promessa de Deus. Assim, sobre estas coisas que nós falamos, sobre decisões que trazem bênção ou decisões que trazem maldição. E a primeira coisa que você deve saber sobre isso é que tudo o que o aproxima de Deus, da palavra de Deus, de ouvir Deus, de se aproximar de Deus, vai produzir bênção. O caminho da bênção é por esse lado. Tudo o que o afasta de Deus, tudo o que o separa de Deus, todas as decisões que são tomadas com afastamento de Deus, com negligência das coisas de Deus, com esquecimento das coisas de Deus, com outras influências, mesmo que possam parecer coisas interessantes, e mesmo que possam até parecer à primeira vista melhores, que vão dar um sucesso muito grande, mas que não têm a ver com Deus, fuja disso, porque isso vai dar muito mau resultado. Tem a ver com as motivações. As motivações de Abraão era buscar Deus e a sua presença. As motivações de Ló era o interesse imediato do que lhe podia dar lucro. E muita gente, baseado nestas decisões e nestas opções, faz asneiras, acabando por atrair sobre si destruição. Enquanto Abraão celebrava cultos com Melquisedeque, sacerdote do rei, do Deus Altíssimo e rei de Salém, enquanto celebrava a presença de Deus e a busca do poder de Deus, enquanto ele buscava a presença de Deus, Ló discutia com as filhas lá em casa. Não frequentem esses lugares, não vão para ali, isso é do piorio, eu não quero isso. Aflito, continuamente, pelas más influências que estavam a entrar pela casa dentro. Enquanto Abraão espalhava a bênção, Ló lutava contra a invasão dos homens de Sodoma, tão pervertidos que eles estavam, que quiseram se deitar com os 2 anjos que apareceram para destruir Sodoma no dia seguinte. O juízo de Deus estava decretado, a sorte de Sodoma tinha acabado. E toda a riqueza de Ló estava ali. Quando o fogo caiu sobre Sodoma e Gomorra e pulverizou tudo, lá foi a riqueza de Ló. Ele saiu com a roupa do corpo, tendo ido para lá com grande riqueza, saiu pobre. E fugido para salvar a sua vida, acabaram as filhas pervertidas naquela má influência, corrompidas naqueles ambientes. A mulher morre pelo caminho e as 2 filhas. E morreu transformada numa estátua de sal. Sal, símbolo de crente, e estátua, símbolo de morte. Um crente morto. Ela ainda acreditava em alguma coisa, mas por dentro já estava morta. Quem é que me está a entender? Trouxe maldição sobre a sua vida, maldição sobre a sua descendência por causa destas decisões. Por isso, as suas decisões são, número 1, com Deus ou sem Deus? Com a palavra ou sem a palavra de Deus? Implicam a busca da presença de Deus, de amar Deus, de desejar Deus, de buscar Deus, ou implicam um afastamento de Deus. Lá em Sodoma não havia cultos. Em Sodoma, Melquisedeque não ia a Sodoma. Abraão tinha que caminhar 3 dias para estar com Melquisedeque em Salém. Ou ele vinha ao encontro dele para se encontrarem, para falarem das coisas de Deus e das revelações de Deus. Abraão, conta-me as revelações, o que é que Deus te disse? Falou comigo. Disse, olha, também falou comigo, vamos aqui acertar a agenda, vamos ver o que é que ele tem falado. Era um interesse mútuo em coisas celestiais e maravilhosas. Mas Ló, não tinha ninguém com quem falar. E as suas conversas eram somente aquilo que ele tinha aprendido no passado. Era um crente afastado, um crente desviado, um crente que estava a sofrer os horrores das más influências a entrar pela sua casa dentro. Sabe o que é que isto nos mostra? Que nós devemos ser como uma igreja firme e poderosa. Que a nossa influência possa trespassar ao redor,
levando bênção de Deus e não nos deixando influenciar pelas perversões do mundo pela igreja dentro, entrando aquilo que não presta pela igreja dentro, ou entrando doenças pela igreja dentro. Na igreja não devia haver doença nenhuma. Deviam ser homens e mulheres tão cheios da presença de Deus e do poder de Deus que não há cá lugar para doença nenhuma. Pelo contrário, nós saímos, oramos por outros à volta e a doença sai. Não é o mundo que entra pela igreja, não é o Satanás que entra pela igreja, somos nós como igreja que empurramos Satanás para fora e o pomos a fugir à nossa frente. A Bíblia diz, resisti ao mal e ele fugirá de vós. Nós resistimos ao diabo e ele foge de nós. Nós oramos e olhamos para a igreja em Atos dos Apóstolos, vemos uma igreja assim poderosa, que orava por situações à volta e punha a fugir aos demónios à sua volta. E de todas as partes vinham as pessoas para se esperarem na rua para ser sarados. Eu amo uma igreja assim. O meu alvo, o meu sonho de igreja é essa igreja. Uma igreja poderosa que não só não recebe a influência do mundo nem de Satanás, mas pelo contrário espalha a influência de Deus à sua volta. Repare que Abraão era assim. Ele espalhava uma influência de bênção à sua volta. Deus disse-lhe, sê tu uma bênção. E ele era uma bênção. Enquanto Ló esteve com ele, foi abençoado. Quando Ló saiu da sua presença, a bênção terminou. Por quê? Porque ela está no meio daqueles que o buscam. A bênção de Deus está no meio daqueles que clamam diante da presença de Deus em todo o tempo. Amém? Em Deuteronômio, no capítulo 30, fala uma palavra extraordinária. Versículo 19. Há bocado estávamos a iniciar aí, por aí, depois não desenvolvemos. Vamos agora pegar nessa palavra. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. É uma escolha. Nós escolhemos. Escolhemos a bênção de Deus ou escolhemos a maldição. Ló escolheu a maldição. As decisões que ele tomou foram decisões que o conduziram direitinho para a maldição. Mas as decisões que Abraão tomou eram decisões que o conduziam para a bênção de Deus. Esta palavra continua absolutamente real e verdadeira hoje, do mesmo modo. Deus propõe. Jesus veio e propôs um caminho. Vinde a mim, ele disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim, estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Vinde a mim, vós todos os que tendes sede, para ser saciados das águas do Espírito Santo de Deus, das águas do Espírito, do poder de Deus, da unção de Deus. A diferença entre os filhos de Deus e o mundo lá fora é que quando as batalhas vêm, quando os problemas vêm, quando as coisas estão fáceis e simples, não se vê a diferença. Mas quando os problemas vêm, quando as angústias vêm, quando as dificuldades chegam, quando as doenças entram pela porta dentro, quando as coisas chegam e são difíceis, aí você vê, quem está sozinho sem Deus não se aguenta. Quem está a acreditar em coisas que não são realidade, quem está fora da realidade, não se aguenta. Que Deus nos ajude a ser, não a querer parecer, a ser. Não a parecer, a ser. Nós não vivemos de aparências, vivemos de realidade. Amém, irmãos? Vivemos o que é. Não queremos parecer nada. Não queremos fazer-nos nada que não somos. Queremos ser. Ser crente. Ser filhos de Deus, ser ungidos de Deus, ser homens e mulheres poderosos de Deus, ser uma gente que o diabo não olha para si e foge à sua frente, não consegue olhar para si direito, tem um ódio de peste contra si, porque ele sabe que se vier num confronto consigo, vai apanhar, glória a Deus, vai ser derrotado, vai ser escorraçado, vem anjos de Deus poderosos ao seu lado, ele olha e diz, olha com quem eu me vou meter, nem pensava, mas é pôr-me já o fresco. E põe só o fresco e vai para o inferno para aquecer lá. Glória a Deus. Que Ele não queira nada consigo. Que Ele não possa nada com a sua vida. Que Ele não queira nada da sua presença. Agora, se Ele olha para si e o vê assim, mimosinho, mimosinha e tenrinho, olha para si e diz, este eu vou trincá-lo todo.
Ele está fofinho, ele está sem poder nenhum, ele está a lastimar-se da vida, ou está a acreditar em coisas que não funcionam. Oh, meu Deus, a sua firmeza é a palavra de Deus, você não tem mais nada. As pessoas estão firmadas na sua importância. Acham que são importantes. Devem olhar para o espelho todos os dias, que ela diz, eu sou importante. Olham para o outro espelho do outro lado, eu sou muito importante. Olham para um espelho à frente, olham para um espelho atrás, veem-se de várias formas e dizem, eu sou uma pessoa importante. Há gente que se acha. Mas a nossa importância sem Deus é zero. Aquele que nos deu a unção e o poder é esse que é importante. Nós não podemos cair nesse pecado do orgulho, da vaidade, da altivez, da arrogância. Nós sem Deus não somos nada. Se Ele nos largar da mão um pouquinho, nós esborrachamos-nos todos. A gente pensa que não. Mas esta é a pura realidade. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Ah, como nós precisamos de Deus. Amém, irmãos? Escolher a bênção. Escolher a vida. E escolher a bênção de Deus. Escolhe, pois, a bênção e não a maldição. Escolhe a vida e não a morte. Diz, Senhor, como é que eu faço isto? Ainda bem que perguntaram. Está no versículo a seguir. No versículo 20. Diz, escolhe a bênção. E no versículo 20 diz, como fazes isto? Amando ao Senhor. Diga isso comigo. Amando a Deus. Ouvindo, dando ouvidos à sua voz. É ouvir e obedecer. Dar ouvidos é ouvir e fazer. Amém, irmãos? Uma coisa é ouvir, outra coisa é dar ouvidos. Dar ouvidos é ouvir e pôr em prática. Ouvir e obedecer. Apegando-se a Ele. Pois disto depende a tua vida, a tua longevidade. Apegando-te a Ele. Sabe o que é apegar-se em Deus? Sabe o que é apegar-se? Apegar-se é como uma netinha minha fez outro dia, um destes dias. Apegou-se à minha perna e disse, Bu, anda cá. O papá disse, vai dormir lá para cima. Ela disse, não, o Bu é que me leva. E agarrou-se à minha perna. E depois disse, olhou para mim, estendeu os braços, peguei nela ao colo e disse, anda a contar uma história. Então lá fui eu para a escada acima com ela, para deitá-la e para contar a história. Uma história que não prestava para nada. Uma história que elas se riam as duas contra mim, porque eu estava a contar uma história que não tinha jeito nenhum. De um urso panda que comia McDonald's. E elas corrigiram-me e disseram, ele não come McDonald's, ele come bambu. E riram-se de mim. E eu disse, pronto, mas o meu urso gosta de McDonald's. Mas sabe porquê que eu tive que ir para a escada acima com ela no meu colo? Porque não me largou mais. Agarrou-se. Apegados em Deus. Apegar-se em Deus é você não largar mais, querer mais da sua presença, querer, mesmo que seja uma coisa simples, mesmo que não seja nada de especial, mesmo que seja só para ouvir uma história do urso panda. Deus não tem histórias dessas. As histórias de Deus são extraordinárias. A história que Deus escreveu para si é uma história extraordinária de vitória, de sucesso, de felicidade, de bênção. Não se deixe enganar pela história da carochinha. Essa é que não é uma história grande coisa. Amém? História de pessoas fora da realidade. Histórias de gente que não está com os pés no chão. Histórias de gente que não sabe que as coisas custam. Histórias de gente que não tem respeito. Que não olha para nada que seja de valor eterno. Amém, irmãos? Nós precisamos de coisas que permanecem
Precisamos de confiar no poder de Deus na nossa vida. Estão aqui 4 coisas: amar Deus, ouvir a sua voz, obedecer à sua voz e apegar-se nele. Crescer na sua fé, servir Deus, disponibilizar-se para servir Deus. Todas estas coisas atraem o poder de Deus à nossa vida. Bênção ou maldição? Qual é a nossa escolha? Vou dizer-vos uma coisa para a frente hoje. Sabe porquê que nós podemos escolher? Nós, de facto, estamos numa posição hoje de poder escolher. Podemos escolher bênção, podemos escolher maldição. Ainda mais do que no Velho Testamento. No Velho Testamento eles olhavam para a frente e diziam assim: um dia virá o Cordeiro de Deus, um dia virá o Filho do Deus Altíssimo, virá a esta terra e vai dar a sua vida por nós, vai derramar o seu sangue, vai morrer pelos nossos pecados, vai nos salvar e livrar das garras de Satanás, das garras da maldição, de um mal que nós não conseguimos vencer. As pessoas estão lá fora, muitas pessoas a esta hora na cama de um hospital. Se tiverem Deus, não há doença nenhuma, problema nenhum, por maior que seja, que eles não possam vencer. Mas se não tiverem essa fé e esse poder de Deus na sua vida, se tiverem só religião, se estiverem a acreditar nos santinhos, se estiverem a acreditar nas rezas e nas coisas de cultura dos seus ancestrais, se estiverem a acreditar nas suas religiões e não na palavra de Deus e na promessa de Deus e não tiveram uma aliança com Deus, eles não sabem, mas eles estão sozinhos nessa batalha. A diferença entre os filhos de Deus é que nós não estamos sozinhos. Venha o que vier e aconteça o que acontecer. E temos acesso à bênção de Deus e acesso ao poder de Deus. Deus está connosco para nos fazer triunfar e vencer quando as adversidades são pesadas. Como eu dizia antes, quando as coisas são mais ou menos calmas, não se nota a diferença. A diferença nota-se quando o mar começa a ficar enfurecido, quando a vida começa a ter contornos difíceis. Aí é que muita gente torce a orelha e diz: se eu soubia o que eu sei agora, nunca tinha tomado certas decisões, nunca tinha ido por ali. Mas, sabe, em muitos casos vai ser tarde, porque as suas decisões já foram tomadas e agora vai colher as consequências daquilo que decidiu. Quem é que me está a entender? Decida com Deus. Não decida nada sem Deus. Decida certo. Esta palavra, destes 4 elementos que aqui estão, amar Deus, ouvir a sua voz, obedecer à sua palavra e apegar-se com Deus, são o segredo de caminhar com a bênção de Deus na sua vida. Como eu dizia, aqueles no passado olhavam para a frente e diziam: um dia virá o libertador e o salvador. E olhavam com fé para a frente. Nós hoje olhamos na perspectiva contrária, olhamos para trás e dizemos: o Salvador já veio, o Redentor já veio, aquele que nos resgatou já veio. E por isso é que está escrito Gálatas 3:13, que nós lemos hoje no nosso início do texto. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nós já fomos resgatados. Nós já estamos resgatados. Nós já estamos livres da maldição. Nós não vamos ser livres de maldição. Já estamos livres. Quem é que me entendeu? Uma coisa é uma pessoa ter uma doença e ainda não sabe se vai vencer ou não. Outra coisa é quando já venceu, olha para trás e diz assim: eu já venci aquilo, eu já estou livre. Já está livre daquele cancro. Um dia, pessoas que nos ouvem hoje, que estão a lutar hoje contra um cancro, estão a lutar hoje contra uma doença, estão a lutar hoje contra uma artrite ou uma artrose, estão a lutar hoje contra problemas e dificuldades, estão a lutar hoje contra tipo de doenças que parece que não vai resolver. Vai sim. Você vai olhar para trás um dia e vai dizer assim: eu estava naquela altura, mas hoje eu já estou livre. Hoje eu já estou curado. Hoje eu já estou sarado. Hoje eu já estou resgatado daquele mal. Fostes resgatados. Está escrito.
Ele nos resgatou da maldição. Diga comigo, eu já estou resgatado da maldição. O valor que isto tem é tão extraordinário que até custa arranjar palavras para dizer a grandeza disto. Seja o que for de mal que o diabo preparou contra si, a maldição. Seja o que for de mal que alguém lhe lançar de maldição. Seja o que for de mal que algum bruxedo, algum mal, alguma coisa viesse contra a sua vida. Seja o que for de mal, de pobreza, de miséria, de doença, de opressão gravíssima contra si, de crise ou de angústias, Cristo já o resgatou. Ou seja, Ele sabe a sua história. Ele já sabia que hoje nós íamos estar aqui. Ele já sabe que hoje você está a passar alguma coisa ou a enfrentar alguma batalha e já pagou por esse resgate. O seu resgate está pago. A sua libertação está paga. A sua vitória está paga. Cristo nos resgatou. É passado. Não é futuro, nem é presente. Você já venceu. Essa é a beleza do Evangelho. Amém, irmãos? A beleza do Evangelho é que nós não olhamos para a frente para uma coisa que ainda vai acontecer. Nós estamos a olhar para trás para uma realidade que Ele já construiu, que Ele já fez. Ele já fez, Ele já depositou, Ele já deixou em depósito a sua vitória do que você precisa. Ele já deixou a cura quando enfrentar a doença. Ele já deixou abundância quando enfrentar a escassez. Ele já deixou alegria e felicidade e vitória quando enfrentar as derrotas que o diabo lhe queria dar. Mas eu estou a enfrentar uma batalha difícil. Ele já deixou um depósito de sucesso no meio de tristeza e no meio de lamentação. Ele já deixou respostas. Ele já resgatou. Resgatou é chegar lá, pagar e estar pago. Chegar lá e liquidar o assunto. E Ele já fez isso. E se os outros acreditaram de uma coisa que ainda não tinha acontecido, por fé no que ainda ia acontecer, nós hoje acreditamos por uma coisa que já foi feita, que Cristo já realizou e que já resgatou e já pagou esse preço altíssimo do seu sacrifício para que você seja mais que vencedor. Por isso é que a Escritura diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele, que nem a seu Filho poupou, antes o entregou para nosso resgate. Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32. Ele entregou a seu próprio Filho para nos resgatar. Versículo 30 e 32 diz: Ele, que nem a seu próprio Filho poupou, mas o entregou por nós. Entregou para quê? Entregou como resgate. E o preço do resgate foi a vida de Jesus. A vir aqui e a ir à cruz para que você ficasse livre. Livre de quê? Livre da maldição. O que é a maldição? É o direito que o diabo tinha de o dominar, de o escravizar, de o oprimir, de o derrotar. Diga comigo, eu nunca serei derrotado pelo inimigo. Todos nós somos chamados para viver nesta realidade. Isto pode implicar alguma exigência a nível de vida com Deus, de compromisso com Deus, de amar Deus, de buscar Deus, mas vale a pena. Do que viver uma vida de um crente ocioso, de um crente indiferente, de uma pessoa desligada, de uma pessoa que pouco ou nada liga ao assunto, de uma pessoa que tem que ir ao culto um dia destes e tal. Vê se não te esqueces, totó. Há gente que vive assim, desligados, desligadinhos, completamente desligados. Mas afinal estão ligados a quê? Não, eu acredito em Deus, eu creio em Deus. A Bíblia diz que até os demónios acreditam e estremecem. Eles acreditam mesmo que Deus que existe. Não chega a acreditar que Deus que existe. Todos nós precisamos da unção de Deus e do poder de Deus. Todos nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. Todos nós, quase todos os dias as pessoas sentam-se a comer. Se calhar mais que uma vez por dia, digo eu. Levantam-se, primeira coisa, estão a pensar em comer. Fazem qualquer coisa, passaram um bocado. Estou aqui com uma fraqueza, preciso de qualquer coisa. Lá vai um bolinho, uma sandochinha, uma coisinha, um cafezinho, uma coisinha para compor. O almoço ainda está longe. Depois chega o almoço, mais comida.
Depois, à meia da tarde, é preciso fazer uma pausa. Senão, pá, isto não se aguenta. Vamos comer mais qualquer coisa. Ao jantar, toca a jantar. E não sei se há ceia lá para longe, antes de dormir, se ainda não toma mais qualquer coisinha quentinha para acalmar assim o assunto. Tanta coisa durante o dia todo a tratar do corpo, e o que é que tratou do espírito? O que é que tratou da alma? O que é que tratou da sua vida espiritual? O que é que tratou acerca do poder de Deus? Eu fiz uma oração de manhã, assim, rápida. Depois fui para o meio do trânsito, também orei, porque o trânsito não andava e por isso ajudou a que eu fosse devagarinho e fui orando. Pus um CD, glória a Deus, aleluia, louvei no carro. Depois chegou o trabalho, trabalhou todo o dia. Naqueles espaços, não teve mais espaço para nada, chega à noite, está cansado. Há culto, mas Deus me perdoe, mas eu não dou mais um passo, se eu der um passo eu caio para o lado. Eu já me senti assim várias vezes ao vir para aqui para pregar, mas como sou pastor, tinha que estar. Assim que essas tentações para mim são mais fáceis. Como têm que ser mesmo, percebe? É mais fácil, para si é mais difícil. A tentação para si é muito mais difícil. Quem é que me entende? Para mim é mais fácil, porque eu não tenho opção. Ou é, ou não é. Para mim é mais fácil. Para mim é uma tentação pequeníssima. Tenho que ir. O ter que ser tem muita força. Por isso, agora eu entendo que às vezes é cansaço, é mau tempo, e o tempo mudou, e está frio, e a pessoa está cansada, e dói a cabeça, e dói isto, igualzinho como eu. E hoje enervei-me muito. Hoje enervei-me demais do que aquilo que queria. Mas estou aqui, glória a Deus. Quem é que me entendeu? Estou a receber bênção de Deus. Isto está a ser muito bom e vai ser ainda melhor quando chegamos à oração e a descarregar aquela unção toda para sarar pessoas e para se curar. Vai ser ótimo, glória a Deus. E saio daqui com mais forças do que quando entrei. Porque é isso exatamente o inverso. A pessoa pensa assim, vou ao culto e ainda vou desgastar mais. Não, vou ao culto e vou receber alimento, vou receber poder de Deus. O que faz um culto, esse lugar tão extraordinário, é o lugar onde eu toco no poder de Deus e sou renovado nas minhas forças, sou restaurado nas minhas forças. E se nós olhamos para o culto como esse lugar de encontro com o poder de Deus, o lugar onde eu me alimento espiritualmente, onde eu me fortaleço espiritualmente, onde eu acordo amanhã com mais força, com mais energia e com mais capacidade de enfrentar tudo e vencer. Sabe, se as coisas fossem físicas só na nossa vida, era mais fácil. Pastor, o que é que quer dizer com as coisas físicas? Coisas físicas é eu chegar aqui e dizer assim, eu pego nisto e resolvo, glória a Deus, e levanto este púlpito. Isso é uma coisa física. Mas sabe, muitas coisas na nossa vida não são físicas. Não é uma força física. Você não resolve certos problemas com força física. Você não resolve uma crise com força física. Você não resolve uma doença com força física. Chega ali, pega uma doença e atira ao caixote do lixo. Não sai, a doença não sai assim. É preciso outra coisa. Há certos problemas na vida que a pessoa, para resolver, tem que se levantar, tem que ter energia, tem que ter força, tem que ter fé, tem que ter confiança. Vou enfrentar isso e vou vencer. Esta força não vem da comida. Esta força interior vem do poder de Deus na sua vida. E é essa força da glória de Deus. Não viverá o homem apenas de comida, mas da minha palavra, disse Deus. E essa força que vem de Deus, que o alimenta, que o fortalece por dentro, que lhe dá a força de vencer, a força de avançar, a força de triunfar sobre as adversidades, essa força vem de Deus. E é essa força que nós vimos buscar aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas se dissesse assim, mas pastor, o cansaço físico conta muito. Eu percebo isso, eu percebo. O cansaço físico conta. Mas eu creio que essa força interior que recebemos suplanta o cansaço físico. Amém? Quem é que me entende? Senão eu não conseguia explicar isto. Eu não conseguia explicar como é que às vezes chego aqui tão cansado
E termina o culto e eu estou com muito mais energia, mais forças e mais vontade de enfrentar o mundo do que quando cheguei aqui. O que é que me aconteceu? Foi a bênção de Deus a operar sobre a minha vida. Foi o toque da presença de Deus. Foi a força da palavra. Foi a força da unção de Deus na nossa vida. Foi a renovação. Não é por acaso a Escritura diz que nós somos renovados na presença de Deus. Amém? Renovados em seu poder, renovados interiormente, renovados na nossa capacidade, na nossa confiança, no nosso fortalecimento interior. Dessa força que eu disse, é com essa força que você vence. Eu olho às vezes para batalhas de algumas pessoas e penso assim, como é que vai vencer isto? E Deus diz-me ao meu coração, deixa comigo, eu dou-lhe a minha força, como dou a ti, e ele vence. Amém? É essa força de Deus que vimos a buscar, é essa força interior que vimos a buscar. Nós até chamamos força interior. É o contrário da pessoa que está desmaiada, que está desanimada. Então, como vai a vida? Ai! E para que lado é que você vai? Ui! E o que é que vai fazer amanhã? Ai! O que é que vai fazer depois? Ai! Como é que vai ser o mês para... Ai! E como é que vai ser para o ano? Ai! A gente já está a olhar agora para abril, maio, março do próximo ano, perspectivas. Ai! A crise que vai cair. Ai! Quando houver suspensão. O fim das suspensões dos pagamentos. Ai! Ai, quando a conta chegar. Você está com medo? A sua vitória não depende das circunstâncias à volta. Depende da sua ligação com esta força do poder de Deus. E isto tem a ver com a bênção de Deus. Todos os casos que você encontra de pessoas que enfrentaram batalhas impossíveis, batalhas difíceis demais, coisas que eram humanamente impossíveis de vencer, e triunfaram. E triunfaram porquê? Por causa deste poder e desta força que vem de Deus e nos renova e nos restaura. Há gente que agora está em luta, está em batalha. Pode até o seu corpo estar com febre, está a reagir ao calor para matar o vírus. Glória a Deus. Mas dou graças a Deus que na igreja não entrou vírus em ninguém. Eu oro sempre o costume de pedir sobre a igreja uma cerca da proteção de Deus sobre todos os irmãos e irmãs em Cristo, desde os mais pequeninos e bebés até os mais idosos, e peço sempre a mesma coisa. Deus disse-me que eu tinha que fazer isso como pastor, tinha que orar pelos meus irmãos, tinha que os abençoar, tinha que declarar a proteção de Deus sobre eles e a bênção de Deus sobre eles. E eu decidi acreditar. A Bíblia diz, Abraão acreditou e isso lhe foi imputado como justiça. É justo que receba porque acreditou. E eu acredito que aquela cerca que estava à volta da casa de Jó é a mesma cerca que estava à volta da casa de Eliseu. Amém? Onde os inimigos não puderam entrar e onde Satanás não pôde tocar. E essa mesma cerca você a mantém todos os dias buscando Deus com qualidade, buscando a presença de Deus. Mas há gente que não entende isso, pensa que nós estamos a repetir coisas. Não estamos a repetir coisas. Estamos a agradecer a Deus por um novo dia, por uma cerca de proteção onde o diabo não consegue passar. E eu creio nisso, firmemente, creio de todo o coração. Creio que o diabo não entra mesmo, em nome de Jesus. Creio que você deve manter essa fé. E se alguém me ouve em que ele tenha entrado, ouça, expulse-o agora, em nome de Jesus, ordeno que esse diabo saia e seca essa opressão e esse mal. Desaparece em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, Cristo nos resgatou. As maldições eram medidas em 3 áreas da vida humana. A maldição espiritual, ou seja, a maldição da separação de Deus, da condenação. A segunda maldição, a maldição da doença, das dores, do sofrimento, que acaba em morte, não é? A primeira era a morte espiritual, a morte física. E a outra era a morte em termos de domínio, de escravidão sobre a vida, lançando a pessoa na miséria, nas necessidades, nas angústias, nas opressões e na pobreza.
Assim tínhamos a maldição da morte espiritual, da separação de Deus ou da condenação, a maldição física da saúde, em segundo lugar, e a maldição da pobreza, em terceiro lugar. Jesus pagou por estas três. Quando Ele diz que Ele nos resgatou da maldição, da lei fazendo-se maldição em nosso lugar, Jesus pagou as maldições. Pagou o preço da maldição que estava sobre a nossa vida. Abrange todas as áreas da nossa vida. A maldição da condenação ou da separação de Deus. A Bíblia diz agora, Romanos capítulo 8, versículo 1, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que estão justificados pela fé em Cristo. Fomos justificados em Cristo. Porque Ele trocou conosco e nos deu a justiça dEle e nós entregamos as nossas injustiças, as nossas desobediências. Fomos justificados. Quando Cristo, do alto da cruz, gritou aquelas palavras, Pai, por que me desamparaste? Ele estava a ocupar o seu lugar e o meu lugar. Ele foi desamparado para que você nunca mais seja desamparado. Amém, irmãos? A condenação e a morte eterna. Significa isso que todo aquele que não recebe a obra que Cristo fez por si, vai ter que pagar essa condenação. Ou vai ter que pagar isso diante da justiça de Deus. Porque não aceitou alguém que chegou há 2000 anos e que pousou na mesa do juiz. Está aqui o pagamento para ele. Mas a pessoa diz, não, eu não preciso disso, eu cá tenho a minha religião. Então vai pagar você. Quem é que me entendeu? Porque não é religião que morreu na cruz. Foi Cristo. Não, eu não acredito em Cristo. Esses cristãos, eu acredito em outra coisa. Acredito em Buda ou em outra coisa qualquer, ou em Maomé, ou em outra coisa qualquer, não me interessa agora. Acredito na Santa Genoveva, no São Pancrácio. Acredito em outra gente. Não acredito, não preciso nada disso de Cristo. Mas eles não morreram numa cruz. Eles não tinham a perfeição requerida e a justiça de Deus na sua vida para poder ser comparáveis à perfeição de Cristo. E um deles venceu a morte. De todas as religiões do mundo, ninguém venceu a morte. Ninguém apareceu depois com um corpo de ressurreição e de glória a dizer, estou aqui, venci a morte. Ninguém fez isso. Só Cristo. Sabe qual é o significado disso? A morte foi vencida, o reino das trevas foi vencido, Satanás foi vencido, toda a maldição foi vencida, o mal foi derrotado. O poder da morte, da doença, da opressão, do sofrimento foi derrotado. O poder desse vírus maluco que anda para aí foi derrotado por Cristo. O poder de Deus está muito acima de tudo isso que nos possa vir a surgir no mundo em qualquer momento da história humana. Cristo venceu e pagou e deixou um depósito do seu poder em favor daqueles que creem. Nós hoje cremos de uma obra que já está feita. Nós hoje cremos de um tesouro que já está depositado. Por isso é que Jesus disse, o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro escondido num campo. Mateus 13, versículo 34. E o tesouro era tão bom e tão grande que ele foi, vendeu tudo. Trocou tudo que ele tinha, vendeu tudo e trocou pela compra desse campo, por causa do tesouro que lá estava. Jesus está a ensinar uma parábola, uma figura literária, uma figura. Fez um desenho. Era como se um homem que tinha bens, que tinha coisas, acreditava em muitas coisas, mas um dia encontrou um tesouro extraordinário. Encontrou uma coisa de um valor tão grande que ele deitou tudo fora. Ele acreditava em muitas coisas, mas deitou tudo fora para comprar um tesouro extraordinário que ele viu, que ele encontrou. De facto, quando alguém encontra Cristo a sério e a salvação da sua vida a sério, troca tudo por esta palavra e pela verdade eterna da palavra de Deus. Larga tudo por Cristo.
não se importa de perder tudo por Cristo, não se importa de trocar tudo por Cristo, pela sua palavra, pela verdade da palavra, pela beleza do Evangelho, pela beleza dessa proclamação de salvação e vida eterna, porque nós fomos tornados livres e estamos livres. Troca tudo por Cristo, porque não há mais verdade em lado nenhum, não há salvação em mais lado nenhum, não há vida eterna em mais lado nenhum, não há vitória sobre a morte em mais lado nenhum, não há vitória sobre as misérias humanas em mais lado nenhum, não há vitória para um poder que nos preenche e que nos faz vencer todo tipo de maluquice, de loucura, de perversão. Nem pensamos nisso. Queremos e amamos a presença de Deus na nossa vida. Queremos viver em paz com Deus, em boa consciência. E não temos outros anseios a não ser caminhar com Cristo. Trocamos tudo. Pusemos tudo na balança, o que tínhamos, o que acreditávamos, as nossas crenças, os nossos pensamentos, as nossas filosofias de vida, os nossos costumes, as nossas culturas. Colocamos tudo na balança e não pesou quase nada. De repente, Cristo pôs um dedo e o poder do tesouro dele depositado para nós foi tão grande que nós trocamos tudo e deitamos tudo fora. Mas eu acredito em muitas coisas. Aparecem-nos os eruditos acreditarem em muitas coisas. Era como se tivesse um saco todo cheio de coisas podres. Troca tudo por uma macieira cheia de vida que vai produzir maçãs pela vida fora e que são tão boas. Para que é que eu quero aquele saco podre? O homem vendeu tudo para trocar por um tesouro que ele descobriu. Esse tesouro é Cristo. Esse tesouro é o reino dos céus que você descobriu. É o tesouro da bênção de Deus. O acesso às promessas de Deus. Sabe, é por isso que esse texto que nós lemos tão extraordinário e que diz isso, que nós agora, tendo sido resgatados em Cristo de todas as maldições, tendo acesso à presença de Deus, trocamos tudo por Ele, pelas maravilhas da sua salvação e da vida eterna, vivendo na fé da sua palavra, na fé do seu poder. Amém, irmãos? Terminamos. Vamos dizer isto e terminamos já. Repare que aqui diz que nós temos em Cristo, como descendência de Abraão, somos herdeiros segundo a promessa. A promessa de quê? A bênção de Deus dá-nos acesso às promessas de Deus. E livra-nos toda a maldição. As maldições podem ser fortes. Maldições podem ser feias. Mas eu já vi uns bruxos sentados ali naquelas cadeiras que no fim do culto vieram falar comigo, tinham lançado maldições contra mim para me matar, mas as maldições caíram sobre eles. Eu não tenho medo nenhum de maldições. Maldições lançadas por pessoas, maldições de qualquer tipo, não vão ter lugar nenhum. Vão para trás. Quem é que me está a entender? Porque a bênção de Deus dá-nos acesso às promessas de Deus. Olha o que está aqui escrito e terminamos. Tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoados todas as nações. Por pai de muitas nações eu te constituí. Em ti serão abençoadas as nações. Que diferença, amém, irmãos? De estar a viver na bênção de Deus, de escolher a bênção de Deus, de escolher a sua relação com Deus de uma forma mais profunda. Eu sei que há muito mais para falar sobre bênção e maldição. Este tema é tão grande, mas pelo menos até sexta-feira ou, quem sabe, no domingo, nós iremos desenvolver mais algumas coisas sobre este tema. Quando estão a receber a bênção de Deus?
Tenha a gentileza de ficar de pé e vamos agradecer. Querido Senhor, damos-te graças da Tua palavra. Damos-te graça da Tua palavra a produzir em favor da nossa vida a realidade da Tua promessa, a realidade do Teu poder. Na cruz, Jesus levou toda a maldição, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, morrendo em nosso lugar, dando a Sua vida em nosso lugar, para nos perdoar os nossos pecados, para nos salvar das nossas desobediências contra Deus, para nos livrar do mal que o diabo queria oprimir e dominar sobre a nossa vida, para nos deixar livres da escravidão, do sofrimento, da doença, da morte, da condenação, de toda a maldição da pobreza e miséria com que ele queria, o diabo, dominar a vida. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos e Te agradecemos de coração, porque somos livres, porque Cristo já nos resgatou de toda a maldição. Por isso, diante da tempestade, diante das adversidades, diante das dificuldades, diante de provas e testes que às vezes passamos, o nosso olhar está em Ti, Senhor. Os nossos olhos estão postos em Ti. A nossa confiança está em Ti. Tu és poderoso para prometer alguma coisa e cumprir essa promessa. És poderoso para dizer alguma coisa que vais fazer e fazer mesmo. És poderoso para realizar tudo muito mais para além daquilo que nós pensamos ou daquilo que nós pedimos. Nós Te agradecemos neste dia de todo o coração pela Tua bênção na nossa vida. A bênção de Deus em todos aqueles que ouvem. Bênção de Deus espiritualmente, na vida espiritual, sendo livres da condenação, sendo perdoados de qualquer mal, sendo sarados fisicamente de qualquer doença e sendo abençoados de modo a nada faltar, mas haver multiplicação e abundância, mesmo em tempo de crise ou fome, há fartura e abundância na casa dos filhos de Deus. Eu creio em nome de Jesus. Quantos creem? Senhor, eu Te dou graças de todo o coração de ver estas realidades na nossa vida, de ver hoje que por causa desta palavra alguém diz: eu fui resgatado da doença, por isso estou livre desta doença. Estes sintomas estão condenados a desaparecer e tudo fica perfeito. Para alguém que foi operado, diga assim comigo: fica sarado completamente desse mal, fica livre, sem nenhum resquício, sem nenhuma marca, sem nada, nem cicatrizes ficam à vista, fica tudo perfeito, os movimentos perfeitos, tudo perfeito, em nome de Jesus. Alguém a quem detectaram um cancro, ordeno agora que esse cancro seca, como Jesus amaldiçoou a figueira, amaldiçoou esse cancro para secar, para desaparecer toda a opressão fora da tua vida. Em nome de Jesus, ordeno que seca e desaparece esse mal. Fica sarado, curado e livre para a glória de Deus. Receba essa cura de Deus na sua vida. Dou-te graças, Senhor, de alguém a ser sarado dos seus olhos, da sua vista, agora mesmo. De alguém a ser sarado completamente, de retomar a vida e a sua vista e retomar uma vida nova por causa dos seus olhos sarados e curados. Em nome de Jesus. Dou graças a Deus de alguém que tinha alguma intervenção por causa do diabetes ser sarado. Não vai precisar dessa cirurgia. Os seus pés ficam e as suas pernas ficam sarados. Não vai ser preciso tirar nada, nem cortar nada, nem fazer operação nenhuma. Seca tudo e desaparece tudo agora. Em nome de Jesus. Estabilizam esses diabetes e fica o seu pâncreas e a sua vesícula, fica tudo, seus rins, tudo a funcionar perfeito, fígado a funcionar perfeito. Em nome de Jesus. Ordeno que a pedra sai e desaparece completamente, dissipando-se completamente, desaparecendo na totalidade, não deixando nenhuma marca, nem nenhuma memória. Tudo desaparece para a glória de Deus. Você desse lado diz: eu recebo, para diga. Em nome de Jesus. Oramos agora em nome de Jesus contra dores, sintomas, febre, opressão a respirar. Ordeno que esse mal seca agora e desaparece pelo poder de Deus.
Alguém afetado com Covid, oramos em nome de Jesus para ser sarado totalmente. Alguém está a orar por outros que estão com esse mal. Que isso tudo seja livre agora, que sejam sarados agora, porque Cristo nos resgatou da maldição, da doença, da maldição, desse vírus inventado no inferno e trazido para cima, e inspirado na cabeça de gente maligna para trazer mal, danos e sofrimento no mundo inteiro. Ordeno que esse mal desapareça agora. Ordeno que esse problema desapareça agora. Naqueles que creem, naqueles que recebem, naqueles que ouvem. Pena eu tenho é que o país inteiro não ouça essa palavra que recebia poder de Deus na sua vida, mas estão a ouvir coisas que não servem para coisa nenhuma. Repreenda o diabo em nome de Jesus. Senhor, abre caminho à nossa frente, abre o mar à nossa frente para avançar. A tua palavra ser conhecida aos quatro cantos dessa terra, para que se conheça o teu poder e a tua glória se manifeste, para que aqueles que ainda não te conhecem venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos e livres, resgatados de toda a maldição, de toda a doença, de todo o sofrimento. E ajuda-nos como filhos do Deus Altíssimo a viver numa saúde perfeita, em nossas casas não entrando doença nenhuma, nem entrando opressão nenhuma, mas vivendo livres para te louvar, para te exaltar e glorificar, para declarar a nossa fé no teu poder, porque o justo viverá da fé. Eu creio em nome de Jesus. Quantos creem? Quantos creem? Amém. Damos um aplauso para Jesus. Graças a Deus. Está sobre. Bendito seja Deus. Graças por isso, Senhor. Glória ao teu nome. Meus queridos irmãos, preparamos também para entregar a nossa oferta para a casa de Deus, para nós cuidarmos das coisas de Deus e Deus cuida das nossas coisas. Há uma reciprocidade. A Bíblia diz que há uma reciprocidade. Diz: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. A Escritura fala sobre reciprocidade, quando diz que nós nos importamos com as coisas de Deus e Deus importa-se connosco e nos multiplica, nos ajuda, nos abençoa. Em nome de Jesus, amém? Oramos juntos. Diga comigo: Senhor, eu te dou graças de todo o coração por esta bênção sobre a minha vida. De tudo o que eu entrego nas tuas mãos é multiplicado, e essa é fé na tua palavra, é fé que eu creio, é fé que eu declaro hoje. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Damos um aplauso para Jesus. Preparamos para recolher nossa oferta e vamos adorar Deus. Amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor com esses salmos assim: se o mar se a tempestade, se o mau tempo, se a crise, se um problema qualquer se levantar, diga comigo: se o sol se puser e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor.
Bendito seja Deus. Se o sol se puser e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Graças a Deus, glória a Deus. Damos um aplauso para o Senhor de glória. Receba a nossa glória, nosso louvor, nossa adoração.